Boa noite mais uma vez para vocês. Eu gosto de olhar de frente, assim, bem claro. Então agora nós vamos reiniciar o nosso curso, né? Curso sintético de Espiritismo, que a Casa Espírita Chico Xavier promove quase que anualmente isso daí. Acho que não teve poucos anos que a gente não fez. E de lá para cá, nesse tempo todo, a casa já tem 18 anos, né? Nós fomos formando pessoas e alterando o nosso processo, né? Como deve ser, a tecnologia vai vindo e nós vamos aumentando, melhorando, né? Era só nos livrinhos e tal, depois a postilhazinha. E que não é ruim, hein? Tem um estudo que fala que você lendo, você grava 3 vezes mais do que o vídeo. Eu acho que depende do perfil da pessoa. Cada um tem... Será? Tem gente que é mais opção, tem gente que é mais visão. Não, falando de leitura do texto, sim. Quem lê o texto, se bem que hoje, né, as pessoas, né, estão se modificando também, né? Como tudo faz. Então tá, hoje nós vamos começando, né, e vamos entrar nessa parte aqui. Alguém tem alguma dúvida daqui, quer perguntar alguma coisa? Então vamos fazer o seguinte, vamos deixar 20 minutos desde o final dessa aula para nós falarmos sobre aquele assunto do eu não escondi de ti o meu rosto. Ali tem muitas ramificações de reflexão. Claro que a gente sabe que é complexo, né? Mas porque o estudo é esse, né? Nós estamos aqui para isso, para refletir sobre esse assunto. E vocês vão ver que isso está ligado, só para a gente deixar mais, acho que eu já coloquei até no grupo, né? Que isso está ligado à passe, que é o que nós vamos começar aqui, certo? E esse assunto, eu não escondi de ti o meu rosto, tem muito a ver com a ação da imposição da mão, da irradiação energética. E nós vamos chegar lá, ok? Então vamos começando aqui. O que é o passe? Você vai ler? Então faça isso, por favor. Alessandro vai ler. O que é o passe? Origem do passe. Na página Fenômeno Magnético do livro Religião dos Espíritos, Emmanuel esclarece: quem admite hoje o fenômeno magnético por novidade, esquece naturalmente de que, no Egito dos Ramsés, velho papiro trazido aos nossos dias, já preceituava quanto ao magnetismo curativo. Pousa a tua mão sobre o doente e acalma a dor, afirmando que a dor desaparece. Entretanto, importa considerar que é justamente em nosso Senhor Jesus Cristo que ele atinge o seu ponto mais alto na humanidade. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Jesus. Certo. Nós tínhamos que ter feito, o Lilian, nós tínhamos que ter visto o resumo, né? Você pode falar? Então nós vamos deixar um pouquinho para discutir isso aqui, porque eu acho que esses slides anteriores têm alguma coisa a ver com o que nós falamos sobre passe, energia, né? Então a Lilian vai, por gentileza, fazer esse resuminho aí. O resumo da nossa aula passada, a gente viu de forma mais aprofundada se o espiritismo era religião, né? Aí foi questionado o que é sentimento divino e por que Deus agiu. Aí nós concluímos que Deus é o conjunto de todas as leis do universo, como foi isso agiu. Religião nos coloca como iguais a buscar o divino dentro de nós. E espiritismo sem edificação do homem é simplesmente um fenômeno. E depois nós falamos o que é o pensamento, o processo cerebral, mais ótimo características do ser espiritual. Quem está em via de dominar o pensamento não precisa mais pensar como pessoas que dominam o pensamento é essencial. A influência dos espíritos em nossos atos e pensamentos, e nós discutimos a pergunta 459 e a 460, e trouxe, segundo informações da espiritualidade, somos em torno de 60 milhões de espíritos vivendo em torno da Terra, 7,8 milhões de espíritos encarnados e 52 milhões de espíritos coexistindo. E aí nós falamos sobre a lei da componente vibratória, o orar e vigiar, controlar os pensamentos, faz parte do estado do avançado. Certo. Isso. Nós iniciamos hoje o que é
Então isso é interessante porque isso está tudo ligado à energia, está tudo ligado à passe, né? Exatamente. O passe é exatamente isso, é energia, né? Nós vamos começando da teoria, depois no próximo bloco de estudos, aí é para valer o passe, não só teoria como prática, né? Então, aqui é só informação, né? Ou alguém quer perguntar alguma coisa sobre isso aqui? Quer discutir, quer falar? Certo? Bem explicado, né? Então, vamos lá. Isso é o que aconteceu, mas não se aprofundar. É isso aqui mesmo? Ok. És tu, homem. Leia. Conceituação do passe. Vamos apresentar a seguir alguns conceitos expendidos pelos benfeitores espirituais. Emmanuel, na obra O Consolador, primeira parte, capítulo 5, questão 98, assevera: assim como a transfusão de sangue representa uma renovação das forças físicas, o passe é uma transfusão de energias psíquicas, e com a diferença de que os recursos orgânicos são retirados de um reservatório limitado e os elementos psíquicos de um reservatório ilimitado das forças espirituais. André Luiz, nos domínios da mediunidade, capítulo 17. O passe é uma transfusão de energias, alterando o campo celular. O passe será aplicado individualmente, porque não existe nas obras codificadas por Allan Kardec nenhuma proposta para a aplicação do passe coletivo. Certo. Tem bastante reflexão aí, né? Agora a coisa pega para valer, então vamos pensar. Jorge, pode falar alguma coisa? Porque aqui faz uma comparação, né? Do Consolador, sobre a transfusão de sangue. Certo. A transfusão de sangue para o enfermo, ela é o reequilíbrio das funções físicas. Né? Da mesma forma que o passe é um reequilíbrio das forças psíquicas, né? Das forças espirituais. Então, demonstra um pouco da importância do passe para a vida espiritual, para a vida de melhoramento, de evolução. Então, os elementos psíquicos de um reservatório ilimitado das forças espirituais. O que seria elementos psíquicos? Energias, pessoas que elementos psíquicos têm a ver com pensamentos. Sim. Alguém? Fala mais? Então, primeiro a primeira parte. Os recursos orgânicos são retirados de um reservatório limitado. Essa coisa eu quero discutir. E os elementos psíquicos de um reservatório ilimitado das forças espirituais. O que são as forças espirituais? São as energias, não é isso? E os elementos psíquicos, eles são projeções eletromagnéticas, são elétrons em vibração, através da vontade, caminham através da vontade. Né? Então são elementos psíquicos, todo aquele conjunto que envolve o sistema de pensamento, são elementos psíquicos. Não é só um fato, mas tudo que envolve a respiração, a captação, a irradiação, né? O caminho do elétron, a força, a vontade, a determinação, tudo isso são elementos psíquicos. Nós somos seres pensantes. Né? O que caracteriza o espírito, o que define o espírito é o pensamento. Sem o pensamento, o espírito não é nada. Não tem como você pensar sobre o espírito sem o pensamento. Como o espírito se expressa sem o pensamento. Né? Então, esses elementos psíquicos são exatamente isso daí. Né? O que eu queria discutir com você é essa questão de um reservatório ilimitado das forças espirituais. Como é que esse é o processo? Alguém de vocês tem uma visão disso? Olha lá, de novo, né?
E os elementos psíquicos de um reservatório ilimitado das forças espirituais. André Luiz, por que esse é um reservatório, são elementos de um reservatório ilimitado? O que significa isso? Exatamente. O que acontece? Existe um processo, né, Alessandra? Não, existe um processo. Tudo no universo precisa equilibrar-se. Esse é o processo. Olha, prestem bem atenção nisso. Tudo no universo precisa equilibrar-se. Foi baseado nesse princípio que os seres humanos, bonzinhos, fizeram as bombas atômicas, né? Irritaram o centro de algum átomo, que era extremamente nervosinho, né? E ele explode em vários outros elementos, porque ele precisa liberar a energia que ele captou. No nosso caso, que nós estamos falando, é a mesma coisa. Existem muitas pessoas que têm mediunidade expressada e não praticam. E ficam doentes. Eles se sobrecarregam de energia e não liberam energia. Um médium não deveria, depois de começar a trabalhar, não deveria parar de dar passe. Por quê? Da mesma forma que tudo, né, todo no universo, né, nós temos assim um átomo, né, que tem o seu núcleo com prótons, nêutrons, neutrinos, né, quarks, spins, tal. E tem na sua eletrosfera, né, os elétrons que estão equalizando as energias, né, um positivo, negativo, e eles estão sempre se harmonizando, né? Quando sai um fica cat, quando sai o outro fica ânion, e é por aí afora. Quando nós respiramos do fluido universal, do prana, né, como falo, do fluido universal, nós captamos. Para a nossa vida habitual, que nós não estamos exercendo nenhum tipo de mediunidade, é normal. Porque, como nós sabemos, a energia que nos faz movimentar todos esses movimentos, todas as nossas atividades, elas são adquiridas em 95% da respiração e da água, do banho e que a gente bebe. Apenas 5% vem do alimento que nós ingerimos, né? Imagina quantos bois a gente tinha que matar se fosse 100%. Estava discutindo aquele dia, boi, porco, cabrito, né? Seria um genocídio, né? Então é isso mesmo, 5%. Esses 5% que vem do alimento, eles são exatamente para que as nossas células mantenham o nosso sistema involuntário funcionando. Você entende? Você pisca, o coração bate. Agora, todo o restante, a mente, tudo que nós estamos fazendo aqui, nossa atividade correndo, é respiração. Então, cada vez que nós gastamos, nós respiramos mais, certo? Se você não respirar, você não anda. Se seu coração não bombear, você respira, então você tem que respirar para gerar energia. Você tem que respirar. E você vai e toma água no banho também. Então, mais ou menos 70% vem do ar que respiramos. 25% da água que bebemos ou do banho. Então, nós captamos energias. Então, ou seja, quando nós captamos, nós sobrecarregamos o médium, né? Quando ele é direcionado. Como nós estamos na atividade normal, vocês estão entendendo? Nas atividades normais você respira, você anda, você caminha, você cozinha, você dirige o carro, você faz corrida, isso é normal. Então quando você está precisando, você respira, é captado os elementos, ele enche as células e aí por aí vai, né? Quando nós vamos exercer uma atividade, por exemplo, sobre a minha vontade, eu quero dar mais energias, eu capto mais energias, né? E se eu não fizer isso, eu como médium, se eu chego aqui, toda essa preparação que nós fazemos, nós estamos sobrecarregando o nosso organismo. As nossas células, os nossos centros de força, eles estão ficando sobrecarregados de energia, né?
para que quando o assistido chega aqui, ele receba, né, a irradiação energética. Se eu não fizer isso, eu começo a me adoecer. Sabe? Porque precisa equilibrar. Precisa equilibrar. Você precisa equilibrar. O átomo precisa equilibrar. A célula precisa se equilibrar. O centro de força precisa se equilibrar. Tudo que se injeta muita energia precisa equilibrar. Então é por isso que eu falo assim, reservatório ilimitado de energia ou de forças, né? Ele é ilimitado. Quanto nós precisarmos. Por isso que a gente fala, respira. E está tudo na nossa mente, não é verdade? Eu posso respirar tranquilamente. Agora, se eu falar, bom, se eu vou dar um passe, olha como que funciona o pensamento, a vontade e o pensamento. Como é que funciona? Exatamente isso. Se eu falar, bom, vou dar um passe nele, então eu vou. Se eu não pensar nada, eu só faço assim, faço aqui, mesma coisa que nada. Absolutamente nada. Tudo está aqui, na vontade, no desejo, no eu querer. Quando eu quero, vocês sabem que o nosso pensamento modela tudo. Ele iodoplastiza tudo que está em volta. Ele capta elementos e faz qualquer coisa. Remonta ossos, faz qualquer coisa. O nosso pensamento nos adoece, nos cura. Então, quando eu faço, eu vou captar. É um mentalismo. Eu imagino energias adentrando cada vez mais pelo meu coronário, pelos meus poros, pelas pontas dos meus dedos. E as pontas dos dedos são por onde as energias vão ser irradiadas. É como fios. Sabe fios? Como fios. É por onde vem, né? A energia dá choque, duas pontas, e é por onde sai a energia. É aqui. É dessa forma. Quanto mais amor, quanto mais desejo de ajudar eu tiver, mais irradiação. Quanto mais eu gastar, mais energia eu sou capaz de captar. É inesgotável, né? Precisa ter uma concentração, né? Precisa estar pensando na casa. Concentração. Aí nós vamos estudar, dentro dos nossos estudos aqui, um negócio chamado entrar em transe. Quando a mente vai para o alfa, quando você entra em transe, você desloca 1 milímetro o seu perispírito e se conecta aos espíritos que vêm nos fortalecer quando há necessidade. Porque os passes podem ser tanto espirituais quanto pessoais, né? Magnetismo pessoal. Mas quando eu me conecto, quando eu entro em transe, eu libero a minha conexão com a espiritualidade que está do meu lado. Sim. Eu queria contar que eu tenho vivido isso. Eu aceitei o desafio de correr uma maratona. E a vez que vem, a gente está na nossa preparação há 3 meses. E ontem nós fizemos um treino de 32 quilômetros, com 4 horas correndo. E no quilômetro 11, a cabeça começa a trabalhar, acho que não vou conseguir, estou sentindo dor, estou sentindo calor. E eu tive esse posicionamento de olhar, né, para o alto, de mentalizar, de energias, imaginei energias entrando, imaginei energias indo na minha própria vida, onde estava dando ainda. E foi assim, minutos. Eu não tive mais nada durante o percurso inteiro, até terminar meus 32. Assim como já iniciei uma corrida de 5 quilômetros com cabeça ruim, com pensamentos ruins e não rendi absolutamente nada. Então, eu tenho vivido essa experiência de que se você controla a mente, se você controla os seus pensamentos, se você tem vontade, você chega a E você acha que eu acredito em você ou não? Acho que sim. Sim. Porque quando eu tenho câimbras... Não foram por causa de todos. Não, eu não estava correndo, mas assim... Quando você passa de 30, vai chegando, começa a dar cãibra, né? Mas eu comecei a mentalizar isso há muito tempo, né? Então toda vez que eu sinto alguma cãibra por causa de algum excesso, eu gosto muito de carpir, né, meu quintal lá. O que acontece? Eu mentalizo exatamente os compostos químicos que vão fortalecer a minha musculatura. Eu procuro captar elas na minha respiração. Elas não estão aqui, ó. Elas estão aqui. Todos os elementos que compõem todo o universo estão dispersos aqui. Como eles estão arranjados, está aqui, né? Ou está
na mente de Deus, né? Na mente espiritual, na mente de Deus. Então, eu faço isso e passa a minha câmera. Você mentaliza isso. Né? Quando nós começamos o passe magnético de cura, não sei se você lembra, né? Eu falo, como é possível? Eu tinha uma verruga aqui, você lembra disso? Não voltou mais. Eu tinha uma verruga aqui e tinha uma aqui. E eu mostrei para eles que eu posso eliminar essa verruga e deixar essa. E eu o fiz. Agora você fala assim, ah, então olha, né, Marcos, não sou. Ele faz, não faço nada, é energia. Pelo amor de Deus. Aliás, nós fazemos o nosso tratamento e deixamos sempre claro isso. É um tratamento. É um tratamento, é. Baseado no espírito. É um tratamento. Energias. Né? Tem um negocinho aqui que está me irritando. Eu não vou cortar ele, ele vai ter que sair. Porque é isso que você falou, é a mente nossa. E todo o trabalho de passes está baseado nisso. Né? Deve ter um slide que é o bispo Bossuet, que ele era reencarnacionista e ele dizia, né, que ele não encontrava nada na cabeça, na mente, que mais o determinasse, dar determinação para ele, do que a vontade dele. Por mais que eu pense, por mais que eu imagine, por mais que eu busque, eu não encontro nada que mais me determine do que a minha vontade. Ele falou, por isso eu entendo que eu sou a imagem de Deus, porque eu posso decidir por mim o que eu quero fazer. Então, a diferença que nós estamos falando, né? Estava conversando com o Jorge outro dia, então, tá cheio de médium mequetrefe por aí. Boas pessoas, mas que não entendem que precisa estudar, praticar, exercitar, experimentar. Isso não tira em hipótese alguma a validade de todos os trabalhadores de uma casa. Mas, se você quer, né, não pode depois reclamar e falar, mas eu não sou escalado para fazer. Né? Não, porque você precisa conhecer as leis. Isso que eu estou passando para vocês é real, é praticável, isso daí é experimentável, isso daí é incontestável. Vocês podem ter certeza, né? Podem ter certeza. Ah, eu não uso um remédio, nunca uso um remédio, absolutamente nada, né? Nem para unha encravada, não, aí vem aí eu uso. Isso é mentira, né, Fátima? Aí eu tenho que chamar a Fátima, que ela vai cortar minhas unhas. Mas assim, tudo podemos. E a atividade de mediunidade, ela está focada nisso. Eu entender que eu capto energias e a minha vontade, o meu desejo de ajudar, o meu desejo de alterar o processo do outro desconfortável é grande. Então, eu consigo irradiar energias na proporção. E, só para comentar, então, vocês poderiam perguntar, então qualquer um que vem aqui doente a gente cura? Não. São vários fatores que influenciam. Entre os outros que não interessam, mas o que eu quero dizer só agora, a vontade do doente. A vontade do doente. Será que Jesus perguntava, você quer ficar curado? Por quê? Quer ficar curado ou não? Por que ele perguntava isso? Por que ele perguntava? Por que ele perguntava isso? Porque se não quisesse, não ficaria. Nem Jesus cura ele. Se ele fala, não, eu não quero ficar curado, eu gosto de ficar doente, vou sofrer. Tá bom. Porque a gente só fala, né? Eu queria cura, eu me cura, por causa desses slides que eu já até comentei aqui, né? Enfim, mas a me cura, daí Jesus pergunta, né? Ricardo, que você colocou, você quer ser curado? Pode falar. Se eu estou atendendo alguém que veio até a casa, pondo as minhas mãos, né, com a vontade de ajudá-lo, transmitindo amor, mesmo que a vibração dele esteja mais baixa, mesmo que ele tivesse outras intenções, ou mesmo que ele não esteja com o pensamento presente aqui e agora, eu vou tocar com as minhas energias?
Dificilmente. Se ele está sentado aqui, está pensando na cervejinha do bar, pode esquecer. Não há conexão. O passe pode ser feito à distância? Pode. Ele tem efetivação? Depende. Se a pessoa que está lá estiver no oba-oba, qual que é a frequência? Nós estudamos na semana passada, correspondência vibratória. Agora, lógico, eu dou passe da minha filha e ela fica bem, lá em Jaraguá do Sul. Mas, como é que é? Juliana, senta-se às 9 horas da noite, né? Vamos cronometrar, senta-se às 9 horas da noite, começa a fazer a sua oração e pense em mim, né? E queira curar-se, né? E é assim que as minhas energias chegam até ela, né? Porque 95% está no desejo dela de sarar. Porque se ela não tiver o desejo, as energias não chegam. Não chegam, certo? Mas uma coisa que a gente percebeu, a gente até já comentou, que alguns trabalhadores da casa, eles parece que mandam mais energia do que outras pessoas. Às vezes a gente recebe que dispensam mais energias, fala, normal, ué. Por isso nós estamos, é claro, é isso que nós estamos falando. Se formar, longe de mim querer criticar, mas eu sou aqui um trabalhador para que o bem aconteça, né? Porque o espiritismo, ele é massacrado por aí, né? Ele é enxovalhado, fala de preconceitos, sabe? Então já basta o que tem de fora. Não vamos nós aqui deteriorarmos o espiritismo. Temos que ser sérios. Espiritismo é estudo, é experimento, é ciência, é verdade. Não é fake, é verdade. Não é achismo, tá certo? Então, eu trabalho muito com isso. Todos têm validade, todos têm validade. É aqui que eu já falei. Alguém, imagina só, fala, então eu vou sentar aqui, eu vou ficar pensando em Bezerra de Menezes. E aí ele vai vir conversar comigo. Não é assim, né? Eu preciso de ganhar capacitação, tá certo? Eu preciso ganhar capacitação. Não, ele pode me atender em qualquer lugar. Porque aí nós vamos falar daquele estudo no final do curso, no final agora da aula, sobre aquele eu não escondi de ti o meu rosto, né? Então, mas a nossa missão é essa. E eu vejo aqui em vocês pessoas com um nível bom para compreender. Porque, lógico, né? Sem crítica aos médiuns, eles estão fazendo o trabalho deles. Existe necessidade, mas é fato. Quanto mais eu compreender os fenômenos científicos da irradiação, da captação de energias, e o que significa energia sendo captada e por onde que ela se processa, né? Como que a pineal, né? Que é a interface entre o material e o espiritual, como é que ela processa tudo isso daqui, como é que ela decodifica as necessidades, né? E manda para o nosso córtex, e dali se irradia pelo todo o nosso sistema, né? Então, essa nossa missão é essa, é estudar mesmo. Então, aqui tá claro? Ok. Vamos seguir um pouquinho mais. Tá certo aqui? Você lê, Bernadette, ou não? Né? Tá vendo? Que é bom você estar perto do Jorge? Pode ir. Por que aplicar o passe? Allan Kardec. Em O Livro dos Espíritos, na nota da pergunta número 70, esclarece. Quantidade de fluido vital se esgota. Pode tornar-se insuficiente para a conservação da vida, se não for renovada pela absorção e assimilação das substâncias que o contêm. O fluido vital se transmite de um indivíduo a outro. Aquele que obtiver maior função pode dar
falam que eu tenha menos e, em certos casos, prolongar a vida prestes a extinguir-se. É possível? Bom, vamos lá. Vocês viram, nós estamos falando de fluido universal e agora é fluido vital? O que quer dizer isso? Por que mudou? Hã? Por que mudou? Bom, só para a gente esclarecer. As nomenclaturas que são colocadas dentro do Espiritismo, Taoísmo, Budismo, né, são milhares, né? O budismo fala prana, fluido universal, tem tantos nomes, né? No caso do Espiritismo, usa-se fluido universal, foi Allan Kardec. E o que é o fluido vital? O que é o fluido? O fluido vital nada mais é do que o fluido universal, só que absorvido. Absorvido. Então, quando ele processa no meu coronário, a partir daí ele passa a ser um fluido vital. Só isso, mais nada. Né? Não esquecendo que quando a gente reencarna, a gente já vem com a nossa dose. Não, vem uma dose, que eu estou falando. Você tem uma dose. Agora, se você não repor, você morre. Não só isso. O problema é que os abusos que a gente comete, era para expirar ano tal, acaba sempre expirando antes. Sim. Por isso que 90% dos desencarnados são tratados como suicidas involuntários. E a gente encurta isso, entendeu? Os nossos abusos, né? Então. Nossos pensamentos, tudo. Então, isso nós temos que nos cuidar, né? Pensar bem. Na verdade, é isso mesmo. Mas se você não continuar a respirar corretamente, pensar harmonicamente, vai adoecer. Por isso fala, nossa, como eu estou fraco. Está fraco. Respira mal. Né? Já pensou? Por isso que eu fiz 3 anos de yoga, né? Eu gostava da yoga da respiração. A melhor coisa da yoga, que eu fiz, chama yoga da respiração. Né? Porque a gente compreende, né? No geral, o nosso diafragma, quando você está tenso, ansioso, não é verdade? Isso, nosso cérebro processa pouco. Né? Você não usa a capacidade integral do seu. Então, você solta todo o ar, baixa o diafragma, volta, enche o pulmão. Né? Respirar pelo nariz, pessoal. Aliás, vocês que são mais velhinhos, respirar pelo nariz. Proteger o peito aqui, ó. Proteger o peito, eu não, mas proteger o peito e respirar pelo nariz para que o ar entre quente, para que o ar entre filtrado, tá certo? Eu já fugi do assunto. Não, vamos lá. Então, agora só, cara, pode prolongar a vida? Pode prolongar a vida. Bem, em muitos casos não justifica, né? Prolongar a vida, é uma bobagem. Mas quando você... O que eu entendo disso daí? Eu entendo, por exemplo, assim, muita coisa fica falando assim, não, você veio com um tempo determinado para morrer, para nascer. Há controvérsias. Entendeu? Porque sempre, Alessandra, nós raciocinamos sobre o nosso tempo de vida, não é verdade? Nós acha que a espiritualidade, acha que as leis vão se desestabilizar se eu viver 10 anos a mais? Não muda nada. E por que eu não viveria se eu não me cuidar? Mas se eu respirar direito, se eu me alimentar direito, se eu me cuidar direito, se eu pensar direito, se eu sentir, principalmente se eu sentir direito, se eu controlar as minhas emoções, carregar os meus pensamentos de sentimentos bons, eu posso viver mais. E ser mais bonito. Né? Pele melhor, tudo fica melhor. É bom botar no seu vídeo lá. Tem um exemplo rapidinho que eu quero dar. Minha mãe e as 2 tias
3 irmãs. Faleceram mais jovem, que tinham isso do alcoolismo. Depois veio minha mãe, uma série de doenças hereditárias. E essa mais velha, que é a minha tia, né, teve sempre uma doença extremamente... uma pessoa só pensava em materialismo, sempre foi. A vida inteira. Muito gananciosa, materialista, nunca casou, nunca fez dinheiro, foi só amarga. E ela sempre falava que queria se matar, uma vida de rato, todos esses papos. Ela está com 90 anos. Mas olha, Cris, ó, vamos pegar esse gancho seu. Eu acho que foi castigo. Você quer viver? Pode ser um castigo, mas muito tá do que você sente, não do que você fala. Vai ver o que ela sentia lá dentro dela. Da amargura, sempre. Será? É o que ela expressava para vocês. Mas uma pessoa que fica amargo, ele fica mesmo com câncer, com não sei o que lá, com um monte de coisa, vai sei o que lá, né, vai, né, dar desipela, dá um monte de coisa. Cai a unha, tudo. Não pode. Você quer morrer, você vai morrer, vai cair. Mas ela tá cheia de doença. Mas é um caso à parte, não é verdade? É um caso à parte. Se eu estivesse falando disso aqui, de se cuidar, ó, essa semana eu estava falando assim para quem? Nós estamos conversando lá com um amigo meu, e eu falei assim, então o meu tio Riné, ele, acho que nós estávamos falando de jejum, né? Os Estados Unidos eles fazem certo, mas o de jejum deles é bom, né? Excelente e tal. Eu falei, meu tio Riné, ele acordava de manhã, tomava um copo desse tamanho de cachaça, que era o de jejum dele. Ele era fazendeiro, né? Aí ele sentava na área dele para ficar tomando conta dos gados, botava um pacote de cigarro, fumava 5 maços de cigarro por dia. Ele acendia uma bituca na outra, assim, fumava. E morreu com 101 anos, o miserento. Além de morrer com 101 anos, depois numa sessão espírita lá em Presidente Bernardes, ele apareceu lá e falou que estava há 20 anos morando embaixo de um pé de café, perturbando os outros ainda. Você entendeu? Esse pode esse negócio desse. Mas é um caso específico, né? Um caso muito... Acontece, né? Mas no geral, o que a gente tem que fazer? Porque nós estamos falando de mediunidade. Nós estamos falando de quê? De cuidar do próximo. O que eu já falei para vocês? A pessoa entra lá, ele entra com esperança na mão. E o que eu vou doar para ele? Hein? Eu tenho que estar saudável. Física, mental e espiritualmente. Então, pode ser que eu seja um anjo. Não, eu não estou 100%, porque eu sou um ser humano, eu trabalho, eu vivo, eu bato, eu recebo pancada no dia a dia, tá certo? E me controlo o tempo todo, o possível mesmo. E eu chego aqui e, às vezes, não estou 100% estabilizado. Aí entra a nossa equipe espiritual maior da casa. A gente senta, entra aqui, as nossas preparações fazem com que nós nos harmonizemos e entramos no nível necessário para que eu possa praticar o bem para o nosso irmãozinho. Mas 90% ou mais depende de mim, não é dos pessoas aqui. Porque ou eu sou de verdade e quero ajudar de verdade, né? Ou não. Né? Não estão aqui nessa terra para perder tempo. Né? Então, quando eu venho para cá, eu venho integral. Eu venho para estudar, venho para juntar com vocês. Né? Já de onde eu estou olhando as idades, eu estou vendo. Né? Por quê? Porque, para mim, essa é a nossa missão. A vida é essa. Esquecendo que, por exemplo, na casa, você faltou 2 terças-feiras, você volta, você não pode dar paz. É. Você fica se harmonizando, tem que entrar em equilíbrio de novo, aí Sim. na outra semana. Sim. É muito sério. Então, aqui pode prolongar a vida. Eu entendi nesse sentido, sabe? Eu acho que eu posso prolongar a minha vida. E existem casos, estudos e casos de pessoas que... tem um estudioso lá, que fica lá do Belém do Pará, acho que ele mora em Portugal agora. E ele falou que o pai dele estava para desencarnar e ele é um magnetizador. Ele é um magnetizador. Depois eu vou lembrar o nome e vou passar para vocês. E ele ia no hospital todos os dias durante um mês, fazer magnetização. E o médico falou que ele ia desencarnar em 20 dias. Né? E ele foi lá fazer as magnetizações dele, com a equipe dele.
O pai dele viveu mais 6 anos. Entendeu? Isso daí não é regra, entendeu? Mas existe a possibilidade, sim, de através, né, dos passes você... Eu acho que você é muito bem. Eu acho que sim. Porque quando eu nasci morta. Parteira. Não tinha médico, não tinha hospital, não tinha nada. Ela teve unidade. A parteira falou, não vai viver ninguém. Aí minha mãe naquela santinha de demissão, ela se sentou na frente. E aí, ela ali. E se ela viver, ela vai se chamar Bernadette. O ladrão demorou com a arma na cabeça e cumpriu. Eu levei 40 pontos que o teto caiu na minha cabeça, eu levei 40 pontos na cabeça, eu tô Quando eu fiquei minha filha, eu morri. Quando eu posso, eu morri. Como que eu tô aqui? Eu acho que eu tenho. Eu não vou ficar perto de você, não. Tem aquela... Como é que chama aquela série? Tem uma série americana lá, como é que chama? Não. É um carinha lá que ele só traz azar, como é que é? Tem ela e o Geraldo também assim, né? O Geraldo, ele conta a história, caiu não sei o que na cabeça dele, não sei quantos pinos. Mas quando eu tinha 8 aninhos, eu era taxada por meu pai de louca. Por quê? Quando dava 18 horas, aí o relógio ficava reto. Eu corria por debaixo do pé do meu pai. Aí eu olhava para o céu, aí as nuvens faziam assim. Aparecia o rosto de Jesus. Aí eu falava assim, eu mandava 3 beijinhos para ele assim. Eu te amo. Aí meu pai, Iracema, nós temos que levar essa menina na médica, essa menina tá louca. Aí minha mãe falou, deixa ela ser boa. Ela tá fazendo mal para alguém? Não, então deixa ela ser feliz. Deixa ela ser feliz. Vamos continuar aqui? Quem que lê agora? Você, né? Vamos lá? Pega o livro do Jorge. É o codificador da questão 424 de O Livro dos Espíritos, pergunta aos benfeitores espirituais, por meio de cuidados dispensados a tempo, podem reatar-se laços prestes a se desfazerem e restituir-se à vida um ser que definitivamente morreria se não fosse socorrido? Resposta: sem dúvida, e todos os dias temos a prova disso. O magnetismo, em tais casos, constitui muitas vezes poderoso meio de ação que restitui ao corpo o fluido vital que lhe falta para manter o funcionamento dos órgãos. Nas obras subsidiárias da doutrina espírita encontramos outros esclarecimentos. Perfeitamente. Então é isso aqui, né? O reservatório de fluido vital estava se esgotando. A pessoa, por uma série de circunstâncias, não estava conseguindo captar, né? Com a permissividade da espiritualidade maior, foi-lhe concedida a possibilidade de receber passes magnéticos e reorganizar o seu fluido vital. Certo? Exatamente o que Jesus fez com o lado. Exatamente. Então, antes de romper todos os lados do espírito, né? Que rompe, não tem jeito. Não tem jeito. Mas antes, não foi o que diz ali, né? Antes do rompimento, aí chama-se a ressuscitação. Maravilha. Então, podemos seguir em frente. Tem alguma questão, alguma pergunta? Não, né? Você, né? Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, comenta: Jesus impunha as mãos nos enfermos e transmitia-lhes os bens da saúde. Seu amoroso poder conhecia os menores desequilíbrios da natureza e os recursos para restaurar a harmonia indispensável. Nenhum ato do Divino Mestre é destituído de significação. Reconhecendo essa verdade, os apóstolos passaram a impor as mãos fraternas em nome do Senhor e tornavam-se instrumentos da divina misericórdia. Certo. Compreendeu, Stephanie, o que isso quer dizer? Claro que compreendeu, você sabe. Não sabe? Então vamos lá. Estamos falando de Jesus, né? Das ações de Jesus.
O que nós não somos, né? Nem de longe, certo, pessoal? Alguém está achando que está próximo de Jesus aí? Não. Não, mas assim, próximo, mas ele mantém uma certa distânciazinha da gente, não mantém? Ele fala, ainda não. Mas assim, isso daí é a parte prática de Jesus. Só que é óbvio, entra em tudo que nós estamos. O que nós estamos fazendo aqui, pessoal? Nós estamos dando os passos para chegarmos ao ser crístico, que é Jesus. Os apóstolos também não eram perfeitos. Não eram perfeitos, mas eles tinham um potencial, sabe, Cris? Eles tinham potencial. Eles eram irradiados diariamente pela aura de Jesus, né? Pelo campo vibracional. Jesus os tinha o tempo todo com ele. Então, quando eles faziam curas, faziam através, né, da expansão do campo vibracional de Jesus. Porque é lógico, Jesus podia, com a sua vidência, olhar para um organismo qualquer e ver, por exemplo, aquele que não via, ele olhava e percebia dentro do perispírito, não no corpo físico, porque o corpo físico ele só é um reflexo, ele percebia dentro do perispírito onde estavam os seccionamentos, né, os aglutinamentos, e ele dispersava ou unificava, ou unia, e a pessoa passava, né, o perispírito mandava a ordem para o corpo físico e ele voltava a enxergar. E é assim que ele fazia. Mas era Jesus, não é? Somos nós, né? Nós aqui temos que fazer isso. É um tratamento que vai irradiando a energia todo o tempo, como se fosse, né, uma transfusão. Porque é assim mesmo. Né? Mas nós podemos chegar lá dentro desse espectro que nós estamos falando, de conhecer, estudar, experimentar, melhorar-se. Né? Porque ao melhorarmos, nós nos linkamos às coisas mais sublimes da criação, aos pontos mais claros, né? Mais potencializados. Quanto mais nós conhecemos, mais links nós criamos. Nós somos pontas abertas para buscar informação e capacitações. Quanto mais o nosso espírito melhora, quanto o nosso perispírito aumenta, a nossa capacidade de captação de energia é maior e melhor. Quanto melhor nós formos, quanto mais energia nós captarmos, maior é o nosso campo de vibração. Nós vamos expandindo, expandindo, expandindo. Hoje, um ser humano como nós não vai mais do que 3, 4 centímetros de irradiação do seu espectro. Né? Mas Jesus cobre a terra. Jesus invade tudo. Bezerra de Menezes pode ser visto em vários lugares. Né? Fez várias curas em vários lugares ao mesmo tempo. Né? Por causa dessa expansão do seu campo de vibração. E isso não se dá sem os conhecimentos científicos. Tem possibilidade, pessoal? Se eu não souber o que é um átomo, se eu não souber como é que se liga, se eu não souber o que é um elétron, como é que ele caminha, como é que forma o campo eletromagnético, através do caminhar do... Pode. É. Mas esse dom já adquirido por conhecimento. Mas é tudo conhecimento, viu, Roberto? Não, qualquer um, Chico Xavier chegou aqui com um dom, certo? Chico Xavier chegou aqui? Ela não pode ter tido esse conhecimento na outra vida. Mas é que nós estamos conversando. Chico Xavier chegou aqui, que é a evidência, né? Ele chegou com a mente dele. Ele era missionário. Não, missionário, mas ele foi preparado, né? Nós vamos estudar a evidência, vamos ver o Tem que era uma isso. frase que eu gosto bastante que diz que Jesus não escolhe os preparados, ele prepara os escolhidos. Mas tem que ter a vontade, né? Ele sabe quem está à vontade. Ele lê na mente da pessoa e fala, deixa eu escolher isso daqui. Antes da gente pensar, Porque você acha que ele foi doido, foi passar lá pegando aqueles pescadores? Ele sabia quem estava. Ele olhava o coração dele e sabia quem era aquelas pessoas. eu vi você debaixo Então é o seguinte, Mas Jesus falava assim, vamos parar. muitos são chamados, mas poucos são chamados. Sim, exatamente. Então, pessoal, vamos encerrar essa parte formal aqui do nosso trabalho e nós vamos entrar na discussão daquele case lá, né? Ok? Então vamos mexer aqui, porque não precisa mexer. 54.
Tá. Então vamos lá. Quem quer começar? Eu não escondi de ti o meu rosto. O que eu perguntei ali? O que tem a ver isso com mediunidade, com passe? Nada? Vamos começar no começo. É isso. Vamos lá. É porque eu sou meio maluco, então eu coloco umas coisas, porque eu já sei o que eu estou pensando e vocês não sabem. Né? Essa é a diferença. Eu sei onde eu quero chegar, vocês não sabem. Mas o objetivo é passar a informação. Podem ter certeza. Não é testar, nem sei que todos vocês são extremamente capacitados. Quando nós conversarmos, vocês vão entender. Porque nós até já estudamos isso aqui agora, desde a semana passada para cá. Hã? Você viu no grupo? Não, então você não sabe. Eu não estou no grupo. Eu não estou no grupo. Nem sei do que eu estou falando. Então não tá. Então você não está no grupo? Você pode colocar você no grupo, então. Porque está no nosso grupo lá do Instruivos, tem lá a gente coloca algumas. Primeiro a gente conversa, fala sobre as rotinas de trabalho, e aí eu coloco algumas perguntinhas que a gente chama de cases, né, para que as pessoas do grupo reflitam sobre aquilo, no intuito de a gente aprender. Então eu coloquei no grupo uma passagem, né, de Jesus. Quem que era o apóstolo mesmo? João. Natanael, né? Felipe e Natanael, não é isso? Então, numa passagem que o Natanael fala assim... Então ele fala que... ele fala... Natanael questionava num determinado momento, que ele estava sozinho embaixo de uma figueira, que ele estava passando por momentos muito difíceis, e ele falou para ele, conversando com ele sozinho no meio do mato, ele perguntou, Jesus, Senhor, não esconde de mim o teu rosto. Depois de um tempo, Jesus encontrou ele, e Jesus, que não estava lá, falou, mas eu não escondi de ti o meu rosto. E como Jesus ouviu, e ele disse, eu te vi embaixo da figueira. Então eu perguntei, o que significa eu te vi embaixo da figueira? Eu não escondi de ti o meu rosto. Como? Ele estava não sei quantos mil, como que ele fez isso? Acho que o que Jesus quer dizer é que ele sempre esteve ali para quem nós corremos. Quem quisesse acessar a ele, né? Ele nunca deixou de estar presente. Você que não olhou para ele aquilo que ele tinha de oferecer ao acolhimento, ao atendimento. Então, eu acho que olhando para a visão mediúnica, primeiro que Jesus conseguiu enxergar os corações. Segundo que quando ele fala, eu te vi debaixo da figueira, Jesus está querendo dizer, eu sei da sua dor, eu olhei para você, eu estive ali para você, olha, você precisou. Mas a vibração dele, do Natanael, lastimando a vida e voltado para aquilo que é de ruim, não fez com que ele conseguisse enxergar Jesus naquele momento. E achou que Jesus tinha abandonado. Porque a figueira, né, pelo que eu entendo, era como para nós, né, o momento que você tem um local para uma meditação, de orações. Então, nesse momento, ele falava com ele mesmo. Ele não via Jesus. Eu comparo isso, acho assim, um parâmetro até, quando a gente vai receber o passe. Porque vencemos em Jesus. Aí você não vê Jesus, mas no momento que você fica ali, você está com aquela vibração, você quer, então você pensa em Jesus. Quando você pensa, você recebe alguma dádiva, eu diria. Então, no momento que ele estava lá pensando, ele não viu o rosto, ele não precisava ver o rosto de Jesus, mas Jesus estava ali vibrando, vendo a necessidade dele, que ele seja bem assim. Como a gente, né? Vem, recebe o passe, pede, daí pensamos em Jesus, você pensa, você fortalece. Então ele saía fortalecido também. Certo. Quem mais quer falar? Então vamos lá. Vamos colocar mais um probleminha, né? Então, o que tem a ver isso com o nosso trabalho de mediunidade? É a ver com essa pessoa
pedido ajuda, não se prepararam, não quiseram receber ajuda, não vibrar dessa... Não, eu estou querendo dizer do ponto de vista da transmissão de energia, da abrangência energética. Né? É isso que eu estou querendo dizer. Então, nós estamos falando agora há pouco sobre isso. Né? Sobre o nosso campo vibracional. Então, na medida em que nós vamos nos elevando, o nosso campo de vibração vai aumentando. Não é isso? Vai aumentando. Como tudo está em tudo, todos os elementos estão dispersos no ar, é possível que em qualquer circunstância a gente se conecte a tudo. O que faz com que isso seja bom ou ruim, ou está direcionado para um fato, ou para um determinado problema, está na nossa mente. É como eu estou buscando essas informações. Né? Todos nós estamos constantemente conectados a tudo e a todos os elementos. E eles estão aí, assim, estagiando, inertes, tranquilos, sem nenhuma ação, dispersos na natureza. Como dizia um cientista, né? Se você tirasse a energia que está dentro do bulbo de uma lâmpada e você processasse ela, daria para fazer pelo menos 10 bombas atômicas. Né? Então nós estamos conectados a tudo. E vai de nós, quando nós estamos dando um passe, nós podemos captar, falando então Bezerra de Menezes, se for esse o caso, Bezerra de Menezes vai se conectar contigo e com a ação de curar. Nós temos os nossos mentores, que são definidos aqui, né? Então, se vocês pegarem, como tudo é assim conectado, célula a célula, átomo a átomo, elétron a elétron, como tudo está com pontas soltas e conectados, como nós podemos captar tudo isso, nós podemos sentir todas as energias dispersas e usar ela através da nossa mente. Quer ver um exemplo? Eu fiz esse aqui no nosso estudo que está aqui. Se você sair daqui e for aqui na represa, ou no rio, qualquer rio aqui, você colocar o dedo na represa, né? Você pode ir lá colocar o dedo na represa. Está perto de você. Com qual volume de água você está conectado ao colocar o dedo na represa? Muitas? Quem dá mais quantidade de água aí? Ela falou muita. Hã? Toda a represa? Toda a represa? Já melhorou, toda a represa. O que mais? Pessoal, nós estamos conectados com todo o sistema líquido do mundo. Elas não se separam. As moléculas estão juntas. Se você botar o dedo lá em Santos, todos os mares estão conectados com você. Ou não? É molécula a molécula. Então, quando nós pensamos aqui, eu não escondi de ti o meu rosto, claro que não. Porque bastava que Natanael não fizesse o contrário, né? Ele reclamou, ele professou contra. Ele disse, por que você escondeu? Então, tá bom. O sistema eletromagnético disperso ali, escondeu mesmo. Se ele tivesse falado ao contrário, Deus, mostre para mim o seu rosto. Eu estou amargurado, preciso vê-lo. Não seria mais fácil? Seria mais fácil. Então, quando eu estou fazendo o meu passe, é assim, estou conectado com o todo. E depende de mim, depende de nós, né? O que nós queremos passar. Nós temos que ter essa certeza, pessoal. Nós temos que ter essa certeza, que tudo aqui não é vazio. Vocês pegam um átomo, pelo amor de Deus, vai lá no laboratório, já fiz isso, pega um átomo, né? Pega um átomo. Você acha que entre a camada eletrônica circulando e o núcleo tem um vazio? Você acha que está vazio mesmo? Não está vazio. Tem a essência.
O cientista não sabe o que é, mas está lá. Se você quiser, se você pensar, você age dentro daquele sistema entre os elétrons e o núcleo. Você consegue fazer ele se movimentar, né? Por isso que recentemente os cientistas viram, né, um super e mega telescópio, eles viram algumas poeirinhas se juntarem num determinado ponto do universo. E eles foram ficando observando aquilo lá durante um tempo. Daí a pouco começou a se formar uma estrela. Isso, da onde vem isso? Mas isso é um assunto para mais para frente nós falarmos do quinto elemento, o elemento quintessenciado. Ok? Agora falta 5 minutos, nós vamos encerrar por aqui o nosso trabalho. Agradecemos imensamente, né, a Deus, a Jesus, por essa oportunidade de estarmos aqui. E nós encerramos essa aula agradecidos por essa oportunidade e por poder contar com Jesus e toda a espiritualidade da casa aqui, nos municiando, intuindo. Ok, pessoal? Obrigado.